Nossa, que estranho aqui. A Renata Buzutti, ela é de Votuporanga, interior aqui de São Paulo, né? Essa cidade, um beijo para vocês aí. Ela disse que teve na cabeça, nunca tinha visto que era possível ter trombose na cabeça. Meus familiares nunca tiveram trombose e depois de vários exames, descobri que tinha carência de proteínas no sangue. Isso, essas são as tais alterações que eu estava te falando. Pode acontecer na cabeça? Pode. Onde existir artéria, onde existir veia, pode ocorrer a trombose. Não. Se você perguntar para um neurologista, para um neurocirurgião, ele vai te contar que ele vê com uma relativa frequência esse tipo de trombose, né? E todos os quadros... E é chamada trombose mesmo? Trombose. Trombose intracraniana. Na verdade, esses quadros, eles são tratados por esses especialistas, né? Os neurologistas, os neurocirurgiões, né? Então, eles vão te contar que existe com uma certa frequência. E ela disse que depois descobriu de fazer exames, não tinha casos na família, como a gente estava falando há pouco, era carência de proteínas no sangue? Isso. O que significa isso, doutor? Então, lembra que eu te expliquei que existem componentes no sangue que as pessoas podem nascer com um a mais ou um a menos. Então, o déficit ou o excesso de certos componentes e que entram essas proteínas, e ela deve ver lá, existe a proteína S, a proteína C, que são componentes mesmo lá de dentro do sangue. Tem as hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos e tal, e as proteínas que compõem o sangue, né? Essas proteínas, elas participam do processo de formação de um coágulo. Então, se você tem o excesso dessa proteína... Ou a carência, o que a gente chama de cascata de coagulação, ele pode estar acelerado, né? Então, existem pessoas que têm doenças que puxam elas para o lado da hemorragia, então elas sangram com facilidade, e tem as pessoas que essa cascata de coagulação está puxada para o lado da trombose. É por isso que antes de cirurgia os médicos sempre pedem um exame para saber o tempo de coagulação, né? Exatamente. Que é importante. Para você saber aonde você se encontra. Em hemogramas completos, ou seja, exames de sangue, isso não aparece? Os médicos não teriam alertado a ela? Não, porque são exames que estudam especificamente a presença desses componentes e a quantidade, né? Então, para a gente saber exatamente em que grupo você se encontra. Os grandes especialistas que trabalham com esse tipo de alteração são os hematologistas, né? Então, hoje, não existe mais um grupo de cirurgia vascular ou de cirurgia cardíaca ou quem mexe com vasos que não tenha um hematologista trabalhando junto, né? Essa associação de quem trabalha com a circulação e quem trabalha com os componentes do sangue, que são os hematologistas, ela trabalha numa maneira de proteger cada vez mais os pacientes. E esse exame não pode ser feito, então, como prevenção, não? Para saber se a pessoa vai ter? Olha, para você ter uma ideia, os pacientes que eu encaminho para a minha hematologista, a doutora Ana Clara, para fazer esse tipo de avaliação, eles fazem o que a gente chama de perfil de trombofilia. São 52 exames diferentes de sangue. E tem alguns que vão para fora do Brasil, né, que não são feitos aqui. Infelizmente, é impossível, então. Não, eu acho o seguinte... Já está difícil para o cidadão fazer 1, 2 exames, imagina 52. Não, é que na verdade, pelo SUS, com certeza. Você tendo o motivo, né, a causa... Vai se brigar por isso. É obrigatório, né? Então aí sim, aí é uma questão de você fazer diagnóstico e tratar. Mas não dá para ser feito preventivamente, não. Eu acho que até, do ponto de vista de custo, eu acho que você tem que selecionar bem. Tá bom. O Fabrício Naima, beijo pra você, viu, Fabrício? Ele teve trombose há mais de 6 anos, que nunca mais a perna dele foi igual, viu? Vive inchada. A outra perna, então, onde eu tive mesmo a trombose, agora eu tenho flebite, né? E eu queria saber como é que eu posso melhorar. O senhor acha que dá pra melhorar além da meia? Existem... E por que acontece flebite? Ele quer saber. A flebite é porque o sangue deveria circular por uma via normal, que a gente chama de via troncular. Então, Fabrício, você imagina... Ele é de São Paulo? Ele não contou, tá vendo? Por isso que eu peço para falar. Mas digamos que você seja de São Paulo e para a gente fica muito fácil você imaginar. Você imagina o sangue circulando no que seria hoje a Avenida Rebouças. Né? Nossa, um horror. Primeiro é os motoqueiros passando. O sangue parado na Avenida Rebouças, ele vai procurar vias alternativas que a gente aqui em São Paulo chama de quebradas. Isso. Não é? Essas veias alternativas, elas vão ter que dilatar e se adaptar àquele volume de sangue que tem que circular, certo?
essas veias, elas não foram construídas pela natureza para isso, né? Então, todas as alterações que vêm em decorrência dessa readaptação são sempre para o lado ruim da história, né? E a flebite, ela é uma consequência dessa readaptação. Por quê? Porque o sangue está circulando numa veia que não foi feita para aquele volume de sangue. E aí, o que acontece? A perna esquenta, dói? É uma inflamação da veia. Então, esquenta. E dói. E dói. E tem certos pacientes que vão tratamento? Tem o anti-inflamatório, o calor local, o uso da meia elástica para evitar que essa veia trabalhe constantemente naquele nível de sobrecarga. Então vai ter que continuar usando a meia. A meia elástica aí é mandatória. Vou te dizer, pode ser chato, mas bendita meia, né? Porque todo mundo usa aqui para resolver. Eu não tenho nenhum problema e uso nos dias de cirurgia exatamente para me proteger. Para descanso, não é verdade? A perna, ela começa o dia de um jeito e dependendo de como você sobrecarrega esta perna, ela vai terminar o dia de uma maneira completamente diferente. Então é muito comum as pessoas perguntarem para mim o que eu faço para minha perna no final do dia não estar tão cansada, pesada, inchada. Porque uma cirurgia pode durar quantas horas, doutor? Então, esse tipo de procedimento pode durar 6 horas. Você imaginou 6 horas em pé ali ao lado do paciente? Então, normalmente... E eu que não tenho nada, né? Eu uso a meia para me proteger e no final do dia a minha perna não está tão... Porque a ação dela qual é? Ela faz com que o sangue flua mais facilmente? Ela comprime as veias superficiais e força esse sangue a percorrer a perna pelas veias internas. Ok, sem acontecer o quebra-quebra, né? As quebradas das veias aí. Exatamente. Bom, aqui só para mandar um beijo para a Verônica, ela disse que teve trombose, por isso está prestando atenção no assunto. E, aliás, pós-parto dela, já fiz 2 cirurgias vasculares, inclusive a última há 3 semanas. Então está de repouso justamente por causa disso. Vendo aqui o programa, né? Que fique bem. Que fique bem. Um beijo para você. Aqui é de Cataguases, Minas Gerais. Um beijo aí aos mineiros. Ele é o Célio e ele diz que após 20 anos de uma cirurgia no joelho esquerdo, isso evoluiu, né, para uma trombose venosa profunda. Aliás, eu quero saber por que profunda quando se diz isso, esse é um termo muito usado, o que acontece? Fiz exame para saber se o meu sangue é trombolífico, pode ser isso? Trombofílico, uma coisa assim. Da trombofilia, aliás, tem umas perguntas sobre isso também. Ou se não é. Agora, Claudete, isso tem 4 anos já. É possível colocar próteses nas minhas veias? Eu acho que ele está se referindo a que nós mostramos o stent, né? Sim. É possível? Sim, a gente já tratou. O último paciente de fora do Brasil que eu tratei, um português, ele veio para o Brasil para fazer o procedimento. Porque lá não se faz? Na Europa se faz, mas ele preferiu vir para o Brasil porque ele tinha família aqui e acabou vindo para cá. Mas em Portugal é feita, como em toda a Europa é feita também a cirurgia. É feita também. Com esse mesmo material? O mesmo tudo. Tá aqui, o mesmo tudo. Tá. Ele tinha 23 anos de história de trombose. E colocou? E tratou e voltou, e ele veio no avião, você imagina o voo de Portugal até aqui, né? E na volta ele se cuidou e tomou as injeçõezinhas da barriga, que nem a sua filha, e voltou bem para Portugal e está bem até hoje. Mas com 23 anos de história de trombose. Ele tem 4, então você pode fazer a cirurgia. E você viu aí, eu não sei se você estava assistindo, vamos terminar mostrando. Pode mostrar, doutor, para mim, mais uma vez, o que é colocado. E ele é fabricado onde esse, então? Os grandes fabricantes estão exatamente nos Estados Unidos e na Europa, né? Esse Parabéns é o famoso ao médico brasileiro, que mesmo assim o português saiu da Europa para vir se operar no Brasil. Esse é o famoso stent, né? Que todo mundo fala, stent, é isso daqui. Viu? Direitinho aí como é que é, e você pode colocar então, tá? Infelizmente o nosso tempo terminou e eu devo dizer que tem muita gente aí que vai ficar chateada porque sobraram aqui perguntas. Eu não sei se... Ih, sobrou muito. Eu ia pedir pro... Sobrou muito. Não, muito. Você quer ver? Não é mentira, não. Vem cá. Eu? Não. Pode ser você também. Mas você vai ver ali pela TV. Vem cá. De vez em quando eu mostro aqui, para dizer que não é culpa minha e para ver se a diretora se compadece com o público, entendeu, doutor? Eu fico falando, olha, isso aqui não responde não. Terminou na janelinha aberta aqui, que eu ia responder do Wellington, não deu, viu, Wellington? Então, olha quanto tem aqui, olha. Mas sabe por que Meu isso? Meu Deus, olha isso. Muita gente sofrendo de trombose. Sabe por que isso? É a última colocação. A trombose venosa é a 3ª maior causa de doenças cardiovasculares. Ela só perde para infarte e para o derrame.
né? Então, todo mundo fala muito do infarto agudo do miocárdio, do problema cardíaco, todo mundo fala muito do derrame, lógico, porque tem uma importância muito grande, mas a terceira maior causa, que é a trombose venosa, e ela é profunda, para te explicar, porque ela acontece nas veias profundas da perna. Então, se você cortar a sua perna no meio, você vai ver que tem o osso, e do lado do osso correm essas veias que são protegidas pela musculatura de traumas e tudo mais. Mas elas são as principais veias da circulação da perna. Então, quando você tem um problema de trombose nelas, o problema é muito mais sério do que, por exemplo, as varizes, né? E é a terceira maior causa de doenças vasculares no mundo. Então, se fala muito do infarto, do problema cardíaco, muito do problema do derrame e muito pouco do problema da trombose. Não mais. Estou te convidando para voltar semana que vem para a gente falar um pouquinho mais. Topa? Lógico. Então tá. Então, pode ser nesse mesmo dia? Não sei, produção. Daria? Lógico. Pode? Posso? Nesse mesmo dia? Então tá bom. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-canal, a gente se encontra, ó, vou guardar, produção. Eu falo que vou guardar, mas a produção tem que guardar pra mim. Guarde aí as perguntas pra gente poder orientar um público. Obrigada, viu, doutor? Eu aguardo aqui na próxima semana, então, né? Tá precisando falar mais? Vamos cumprir a nossa parte aqui, fazendo televisão e falando sobre o assunto. O doutor Francisco Ossi é cirurgião vascular, é do Centro Endovascular de São Paulo, médico que atua nos hospitais Albert Einstein, Samaritano e Santa Catarina, aqui em São Paulo. E agora...